Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe. Mais uma vez, com o Divino Mestre a nos olhar tudo aquilo que fazemos. E tomara que nós possamos fazer bem tudo aquilo que pretendemos fazer e que fazemos. Nós, muitas vezes, não nos atentamos que tudo que fazemos, como dizia Paulo, existe uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas sabe muito melhor de quem nós somos do que nós mesmos. Muitas vezes nós queremos ser o que não somos, mas eles sabem exatamente quem nós somos. Por isso, atentamos àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E hoje o Evangelho vem nos falar mais ou menos disso. Ele diz dessas coisas pequenas. E por isso que ele se chama Coisas Mínimas. E está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E está em Lucas, uma palavra de Jesus. E ele diz assim: Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Está em Lucas, capítulo 12, versículo 26. E Emmanuel, brilhantemente, traz para nós uma interpretação muito boa sobre essas palavras de Jesus. E ele diz: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que com falsa superioridade zombam das tarefas humildes, como não se fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas, da senda que Deus nos reservou para a nossa ação, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são partes integrantes e inalienáveis dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Todos nós
gostaríamos de ser homens, quando eu digo homens, mulheres, homens e mulheres, ser de fato alguém de renome, de notoriedade, de superioridade visível para todas as pessoas. Todos nós temos essa ambição. Mas em todos os lugares que nós estejamos, onde quer que seja, dentro do lar, alguém precisa lavar a nossa roupa, alguém precisa limpar a nossa casa, alguém nos deu de comer para que nós crescêssemos. Então essas coisas mínimas, que parecem insignificante e obrigação da outra pessoa, ou de alguém para com você, para conosco, é essencial. E muitas vezes nós focamos tanto no cimo da montanha e esquecemos que temos que galgar cada metro dela para chegarmos lá. E para galgarmos o cimo de uma montanha, nós precisamos de sapatos que alguém fez. Precisamos levar água que alguém purificou. Precisamos ter roupas que alguém teceu. Então ninguém é tão superior que não precise das outras pessoas. O trabalho mais humilde do gari que limpa a rua é muito importante, porque se ele não fizesse, imagine como nós viveríamos. Ainda mais que nós somos um povo bem mal educado. Mas tudo na nossa vida precisa de alguém. Para nós nos alimentarmos, nós precisamos do lavrador, daquele que planta, que coloca a semente na terra, aquele que arranca depois para que nós possamos nos alimentar. Então veja que todos nós, dependemos do outro. Por isso que Deus e Jesus nos chama de irmãos. Por isso que somos filhos do mesmo Pai. Porque todos nós, hierarquicamente, podemos ser superiores, sim, um dos outros. Mas somos iguaizinhos. Filhos do mesmo Pai, em patamares diferentes de evolução. E precisamos da sua misericórdia, Senhor. Porque se nós não compreendermos que precisamos dessas coisas mínimas em nossas vidas, pobre de nós, que um dia teremos que voltar do outro lado e ver o que fizemos, nos arrependermos. Lembra-se de Lázaro e o Senhor que clama por Abraão? É assim que nós somos. Enquanto nós estamos, como diz no popular, por cima da carne seca, tá ótimo. Mas um dia podemos precisar daquele que plantou o alimento, que lavou a nossa roupa, que nos deu um bom dia gostoso, ou um abraço, ou nos pediu um copo d'água. Porque aí poderemos ser nós
que precisaremos dessa água. Então, que nós possamos lembrar que todas as pessoas são muito importantes em nossas vidas. A importância delas toma uma significação tão grande quando nós chegamos num leito de um hospital. Por mais que tenhamos, por mais superiores que formos, nós precisamos de alguém que nos vire na cama, que nos dê água nos lábios. Então vamos pensar nisso no nosso dia a dia, para que possamos lembrar de que somos filhos de Deus, iguaizinhos uns aos outros. Talvez em situações diferentes, mas iguaizinhos um ao outro. Que nós possamos lembrar dessa lição com muito carinho, todas as horas dos nossos dias. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre a possibilidade dessa reflexão, porque é muito importante que nós tenhamos esse Pai de infinita bondade nos soprando aos nossos ouvidos o que devemos fazer. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.